Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje estaremos estreando um quadro novo, um quadro de entrevista sobre conflitos psicológicos e do cotidiano. Hoje falaremos sobre autismo e a entrevistada é Ivana Vidal. Ivana Vidal, terapeuta cognitivo-comportamental, especialista em saúde mental, pós-graduanda em análise do comportamento e aplicadora da terapia ABA. Tudo bem, Ivana? Olá a todos. Obrigada, Bruno, pelo convite, né? Uma oportunidade que a gente tem para falar um pouquinho sobre o autismo, né? Um assunto que está tão em alta hoje, mas com tantos aspectos, né, tão pouco conhecidos pela população e que é tão importante, né, a gente saber um pouquinho que seja, né? Obrigada. Vamos lá, vamos começar. Muito bom falar com você. Um seguidor quer saber o que é autismo e quais são os comportamentos mais comuns do autismo. Segundo o DSM-5, o Manual de Diagnóstico e Estatísticas dos Transtornos Mentais, o autismo, também conhecido como TEA, transtorno do espectro do autismo, são déficits persistentes na comunicação social e na interação social, né, no desenvolvimento da linguagem também. Os comportamentos mais comuns, né, são os comportamentos estereotipados, aqueles comportamentos repetitivos, comportamentos obsessivos também são bem comuns, né, quando a criança brinca empilhando objetos ou enfileirando os objetos. Em relação à comunicação, algumas crianças podem ser verbais ou não verbais, elas conseguem falar ou não, né, e ter essa dificuldade também da comunicação, de se comunicar, né. Em relação à interação, as crianças têm uma dificuldade do olho no olho, né? Aquele contato visual, elas não conseguem fazer esse contato visual, elas não conseguem se inserir em brincadeiras com outras crianças, não tem essa iniciativa, né? Outra característica bem comum também são as sensibilidades sensoriais, então pode ser no tato ou no paladar. Muitas crianças têm uma aversão muito grande aos estímulos auditivos muito altos, sons muito altos também, isso incomoda bastante. Mas lembrando de que esses comportamentos não são generalizados, vai depender da gravidade de cada criança, né? Existem o nível leve, o nível moderado e o nível grave, onde cada uma dessas vai ter vai ter uma demanda maior em relação à ajuda de outras pessoas, né? A sua autonomia. Alguns terão mais facilidade e outros mais dificuldade em relação a isso. Massa, muito bom. Como surgiu o seu interesse em trabalhar com autismo? Eu comecei ainda no período da faculdade, né? Eu como estagiária, eu recebi um convite mais ou menos no quarto, quinto período, para acompanhar um adolescente com autismo, e eu não entendia nada, não sabia de nada, mas eu topei, eu fui, e foi quando eu tive esse primeiro contato com a terapia ABA, né? O adolescente, ele tinha duas terapeutas, né, que faziam a parte da aprendizagem em casa, e eu fiquei responsável por a parte das externas, né, de botar em prática, de generalizar tudo aquilo que aquele adolescente aprendia em casa e levar para a rua. Então eu fiquei encantada, né? Quando eu vi a evolução da criança, conseguindo ir no estacionamento, contar quantos carros tinham, a cor de cada carro, quando ia no supermercado e dizer qual era o mais caro, o mais barato, quando conseguia pagar um objeto que ele tinha comprado, pegar o troco, conferir o troco. Então isso era muito gratificante, né? Então eu decidi que era isso que eu queria, comecei a procurar livros, a participar de aulas, de workshops, de todos os cursos que vinham para cá, né? Assim, que eu podia fazer sobre princípios básicos da ABA, sobre o autismo também. Então, assim, tudo que eu podia abraçar na época, né, eu abracei. E aí outras pessoas foram me convidando para outros casos. Quando você está dentro do meio, então que você começa a conhecer os supervisores, outros terapeutas aplicadores,
Então eles começam a te indicar, né? E aí eu fui pegando outros casos, e é isso que eu faço hoje, né? Eu adoro, eu amo trabalhar com autismo e estou aí me especializando na área. Ivana, agora uma pergunta minha. Existe algum fator, alguns fatores que podem contribuir para uma melhor qualidade no autismo? Quais seriam esses fatores? Então, Bruno, para que se tenha uma evolução no quadro do autismo da criança, a principal coisa é a escolha do tratamento, né? Hoje em dia, a maioria dos neuropsiquiatras infantis, né, chegam na demanda da terapia ABA, que é a análise do comportamento aplicado. Então, realmente, vários estudos comprovam, né, que são as terapias mais eficientes no autismo, são as terapias com abordagem comportamental. Mas, para que se tenha essa evolução, as abordagens comportamentais, o terapeuta ele precisa de muita ajuda, né? Então, assim, são no mínimo 20 horas semanais de terapia. Mas aí a gente fala, mas é só com o terapeuta? Não. O terapeuta, ele passa geralmente 2 horas por dia com a criança durante os 5 dias da semana, no caso as 10 horas são com o terapeuta, e nessas 10 horas o terapeuta treina a família para que durante o restante do dia ela dê continuidade ao tratamento. Então tem todas as orientações a serem seguidas, então para isso a gente precisa da disponibilidade da família. A família precisa seguir à risca todas as orientações do terapeuta, não é? Porque senão realmente a gente não consegue ver uma evolução eficaz, não é? Sem falar que o terapeuta ele deveria ter acesso à escola da criança, né? Porque essa avaliação comportamental ela é feita através do relato das pessoas próximas à criança, né? A família, os cuidadores, a escola, mas principalmente o terapeuta tem que fazer sua própria observação para poder criar as suas estratégias. Então, o que a gente fala, principalmente sobre comportamentos opositores da criança? O comportamento, ele acontece novamente quando é reforçado. Então, a gente precisa fazer uma avaliação do antecedente do comportamento, do próprio comportamento e dessa consequência, ou seja, do que as pessoas estão fazendo diante de cada comportamento dessa criança. Muitas vezes a gente vê os comportamentos da criança sendo variados, a gente vê a criança piorando, e aí a gente não entende por que isso, mas na verdade ela pode sim estar sendo reforçada a isso. Então, por isso que é importante, né, que a família, a escola, todo mundo se una em uma equipe só para que o tratamento dê certo. Senão, realmente fica um pouco difícil. Muitos pais, diante do diagnóstico, ficam apavorados, né? Ficam bem angustiados. Existe algo que você possa falar para eles, algo que você possa fazê-los refletir em relação a esse diagnóstico muito temido por uma grande parte da população? Eu diria que o conhecimento é fundamental, né? A gente tem medo daquilo que a gente não conhece. Então, quanto mais a família ler e descobrir e se aprofundar o que é o autismo, o que é que o meu filho tem, para eu poder lidar com isso, mas isso vai acalmando as famílias, né? Então, indico muito também uma terapia familiar, não é? Para aprender a lidar com certas situações, com o novo, e isso ajuda demais. E hoje em dia a gente tem centros comunitários, né? Temos faculdades que disponibilizam acompanhamentos terapêuticos a preços bem populares também. Então, a terapia, graças a Deus, hoje em dia está bem acessível, né, para a população. A escolha de um tratamento adequado também. Então, eu acredito que o fundamental seria esse, o conhecimento, né? Saber o que é, conhecer e a partir daí se acalmando, não se desesperar, porque
O que o autismo tem não é nada que venha abreviar a vida dele por causa do autismo, não é uma doença degenerativa, de forma alguma. O autismo é apenas, eu costumo inclusive dizer que é uma condição especial, é uma forma linda que cada um tem de ver o mundo, da sua própria maneira, com a sua subjetividade, sua individualidade, e muitas vezes nós é que temos dificuldade de compreender isso, né? E você vê como uma criança com autismo é feliz da forma que ela vive. Então, a terapia ajuda muito e o conhecimento também. Estudar, ler, participar de aulas relacionadas, palestras relacionadas ao autismo, vai ajudar bastante. Bem, chegamos ao final do nosso programa, das nossas entrevistas. Ivana, muito obrigado pela sua participação, pela sua contribuição, pela sua atenção, dedicação, e espero que possamos nos encontrar outras vezes, ok? Beijo, obrigado. Obrigada, digo eu, pela oportunidade para estar aqui falando um pouquinho, né, sobre o autismo, esclarecendo algumas dúvidas aí, né, de algumas pessoas que fizeram algumas perguntas online, né, para a gente poder responder. Espero ter conseguido passar um pouquinho do que é o autismo, do tratamento, né, assim, da importância da família, da escola, para que o tratamento evolua, né, com eficácia. Então é isso, gente. Mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade. Até a próxima.